Como que alguém fala tanta besteira? Como essas palavras podres saem da boca de alguém com tanta facilidade? A coisa ficou feia, né? Oi, eu sou F e hoje esse vídeo é 100% aprovado pelo Quebrando o Tabu, totalmente no estilo fora Temercore, porque hoje a gente vai expor as famosas, as subcelebridades que têm rabo preso com um criminoso e condenado que preferem apoiá-lo a oferecer amparo e solidariedade para a vítima desse criminoso. Eu tô falando do caso Thelminha versus Rodrigo Branco, que se estende há mais de 6 anos e que só agora, em 2026, teve um desfecho na justiça. Senta aí que eu vou te contar todos os detalhes desse caso. Já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares que podem seguir esse cara e outras pessoas desse mesmo tipo e que acham que o que ele fez é normal, é aceitável. Já deu de passar pano e mão na cabeça dessa gente, vamos combinar? E antes de mais nada, eu quero fazer o meu editorial aqui. Tá gravando o que ela vai falar? Vai. Não é normal achar que uma fala racista é opinião. Também não é normal ver sinceridade em um pedido de desculpas que só veio depois de uma condenação na justiça e por pressão popular. Se sai da sua boca que uma pessoa ascendeu socialmente porque outras viram nela um sentimento de pobrezinha e coitada, apenas por conta da sua raça, você está sendo racista. Não tem meia volta, não tem escolha de palavras para atenuar o que você disse, é racismo. Ai, não quis dizer nesse contexto, continua sendo racismo, mas eu aprendi a lição depois que a sentença chegou, ainda assim é racismo e somado ao ato de desculpa culposa quando não há intenção de se desculpar, mas só o fez porque foi pressionado por alguém com poder, um juiz. A escritora negra Cida Bento falou que existe um mecanismo entre pessoas brancas de se protegerem para manter os seus status de poder e supremacia na sociedade. Isso é real e atravessa diferentes esferas como a política institucional, o judiciário e outros grupos de elite. As pessoas brancas, em especial grupos de homens brancos cis, escolhem defender outros homens brancos cis para protegerem os interesses e a dominância de um grupo sobre outros. É o pacto da branquitude funcionando a todo vapor. Não é sobre enxergar que alguém que errou pode mudar. Eu acredito que o ser humano pode reconhecer um erro e mudar o curso da sua vida, mas eu não sou tolo de acreditar em palavras vazias, sem contorno ou essência, palavras que só foram expressadas numa tentativa de reduzir os danos à imagem de quem cometeu algo tão desumano e insensível. Me embrulha o estômago ver que as pessoas que têm influência na sociedade hoje são capazes de facilmente abraçar um condenado, mas não são capazes de oferecer visibilidade e apoio para quem foi vítima desse mesmo condenado, desse criminoso. É como se houvesse uma sentença paralela, onde quem comete um crime racial segue com seus círculos de amizades intactos e quem denunciou o criminoso branco tem suas portas fechadas e é sentenciado por romper essa panelinha de privilégios e poderes. Isso tem que acabar. Bora lá ver o que aconteceu. Thelma Cis vence processo contra Rodrigo Branco por comentário racista. A campanha do BBB vence ação contra o jornalista e empresário Rodrigo Branco, movida desde 2020. Em sentença proferida pela Sexta Vara Civil em São Paulo, a justiça condenou o empresário a pagar R$40 mil, além de juros e correção monetária por danos morais. Em 2020, durante a participação da médica no programa, o Rodrigo participou de uma live no Instagram e proferiu comentários de cunho racista. Vamos relembrar como foi essa live? A live ocorreu em 2020, na época da pandemia, em que todo mundo estava fazendo lives, e o Rodrigo Branco fez uma live com a Ju de Paula, que estavam comentando sobre o Big Brother Brasil, a edição com a Thelminha, que foi a campeã. Pela Rafa, eu torço pela Thelma. Não, a Thelma nem pensar. Gente, posso falar uma coisa? Querer torcer pela Thelma é racismo. Quê? Hã? Nossa, ele rindo. Nossa, você vai ser muito criticada, tá? Seu querido. Criticado e condenado, né? É o seguinte, todo mundo tá votando nela porque ela é negra, coitada. Claro que não, garota. É, Você é maravilhosa. Você não assiste Gente, Big que Brother. absurdo. Gente, Claro que eu você vai nessa assisto. live. Posso falar? Ela, semana passada, que ela ganhou uma provinha, ficou se achando, humilhou todo mundo. E aí? Claro que não. A Mari foi super errada falando que deu a prova pra ela. Mari não deu prova pra ninguém, ela saiu porque ela quis. Não. Quer ver, por exemplo? É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. A Maju Coutinho, ela é péssima, ela é horrível.
Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado. Eu assisti hoje, ela é errada. Ela só tá lá por causa da cor. É o oposto. Gente, Eu não tô É acreditando verdade. nisso que você tá falando. A Meu carreira Deus. dela, qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ela ser xingada. Depois todo mundo, todos por Maju, não sei o que por Maju. Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado. Hoje ela deu 3 dela. Eu, como diretor de televisão maravilhoso, eu vou te falar. Maravilhoso. Ela leu o TP errado. Ela não sabe ler a entonação. Ela vira e fala assim, ó. E confirmado mais 150 mortos na Itália. E agora a gente tá falando com o Ju de Paula de Vidigal, chegou em São Paulo. Gente, que horror! Gente, é absurdo tudo isso que ele falou. Eu fico assim, indignado, porque eu vi esse vídeo em 2020, quando tudo aconteceu, e eu não lembro de ter visto esse vídeo novamente. Tô reassistindo agora. É nojento. Como que alguém fala tanta besteira? Como essas palavras podres saem da boca de alguém com tanta facilidade? A gente teve um ex-presidente que falava muita coisa nojenta, absurda, né? Por acaso que ele também foi condenado. Depois dessa live horrorosa, o Rodrigo até veio público para fazer o seu pronunciamento em 2020, mas meio que assim, né? Tirando assim a dele de reta, falando, ai gente, errei, mas foi só um errinho, tá? Só um errinho. Todo mundo que me segue sabe que eu sempre falo o que eu penso. E várias vezes, na verdade, eu já falei besteiras, já falei coisas que eu falo que eu mudei de ideia. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo meu, eu falei não sei o que, ele falou, mas você falava diferente. Eu falei, mudei de ideia. É ignorante não mudar de ideia, não ouvir, não conversar. Eu hoje participei de uma live da Ju de Paula e falei um monte de merda. Não falei nada como eu penso, ou como ou que eu queria explicar, o que eu queria falar. Eu queria falar uma coisa e falei totalmente outra, fui totalmente racista. Desculpa, mas você tirou as palavras que ela era uma negra coitada. Como que você confundiu o seu pensamento? Você pensa o contrário disso, mas como é que saiu isso da sua boca? Desculpa, não tem como justificar isso. É o tipo de coisa que você não atacou só a Thelma, você logo em seguida atacou a Maju Coutinho, 2 mulheres negras em ascensão naquela época. Falei merda. E a gente tem que assumir quando a gente fala merda, né? Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Isso que eu falo que é bom ter amigo. Às vezes eu vejo alguém fazendo merda e falo, essa pessoa não tem amigo. Eu, graças a Deus, tenho amigo. Ele só fez esse vídeo, aparentemente, supostamente, porque recebeu essas ligações de amigos falando, olha, a sua imagem vai ficar ruim. É melhor você fazer algum pronunciamento. Porque senão, eu não sei se ele teria feito alguma coisa não, viu? Vou pra Jude, que tava fazendo a live dela com os amigos, assim, pra descontrair. Eu entrei do nada, que tava fazendo outra coisa. Comecei a falar um monte de abobrinha, não consegui explicar. Eu quis, na verdade, falar meu voto, tudo a famosa briga após o Big Brother. Quis falar uma coisa pra Manu ficar. Todo mundo que me segue sabe que eu sempre falo o que eu penso. É o famoso, né? Quem me conhece sabe. E eu queria explicar pra vocês que não foi isso. Apesar de ter parecido, não foi. E é preciso pontuar que o Rodrigo falou essas coisas absurdas enquanto a Thelminha estava confinada no Big Brother Brasil de 2020. Ela nem pôde se defender, porque ela estava confinada. Ela só soube disso depois que saiu vitoriosa da edição, e o Rodrigo teve que engolir isso, né? E após a Thelma ter ciência disso, ela abriu um processo contra o Rodrigo, um processo que fala sobre racismo, sobre ela ter sofrido racismo. E ao longo dos anos, a Thelma foi comentando de vez em quando sobre o processo que parecia que não estava andando. Parecia que eles não encontravam o Rodrigo para ser acionado pela justiça, ser citado formalmente, né? Os advogados podem explicar melhor, né? Mas acontece que de 2020 para cá, parece que pouca coisa estava funcionando. E, gente, é preciso lembrar que o Rodrigo, ele é uma pessoa que simplesmente tem umas conexões com celebridades, com famosos brasileiros e gringos, porque ele mora em Orlando, ele meio que é um guia dessas pessoas dentro dos parques da Disney. Ele consegue VIPs, ele consegue filas para que as celebridades não entrem em filas nos parques, nas atrações da Disney. Ele meio que tem um Airbnb também em Orlando. Parece que ele tem esse ramo, meio estranho de se explicar, mas enfim, ele tem ali uma rede muito grande de contatos com essas celebridades, com as subcelebridades também, que acabam ali babando o ovo para ele por conta de uma hospedagem em Orlando, por conta de um ingresso no parque da Disney, de um VIP.
Basicamente é isso, porque toda pessoa que vai para lá com ele parece que é obrigada a tirar fotos e postar na internet como se fosse, assim, realmente sei lá, um contrato de uma empresa, fazendo uma parceria, alguma coisa assim. É muito estranho, não é algo orgânico, não é algo de amigos, é realmente um negócio. E por conta de toda essa relação dele com a Disney, a Thelminha, quando foi pra Disney lá em 2022, ela foi usando uma roupa que, assim, incendiou a internet. E em 2022 a Thelminha postou essa foto vestindo essa camiseta dizendo: curtindo a Disney sem arroba de racista. Uma clara referência ao Rodrigo, que tem toda essa relação bizarra aí com os parques da Disney e as celebridades. E ela escreveu aqui: quem bate esquece, quem apanha não. Há 2 anos venho tentando citar em um processo a pessoa que cometeu explicitamente injúria racial contra mim nas redes sociais. O racismo dói de uma forma que não costuma ser possível de esquecimento, e além disso, no episódio ocorrido, essa injúria também atingiu minha família, amigos próximos e outras pessoas que se identificam comigo, e é por essas pessoas que estou peitando a briga. Não sou a favor de linchamentos virtuais, mas quero exercer o meu direito de ser ressarcida pelo dano. Ressalto que nenhum centavo virá para mim. Quero doar tudo o que me for de direito para instituições que trabalhem com pautas raciais. E de 2022 para cá, se passou muito tempo sem que a gente soubesse de muitas coisas que estavam ocorrendo ali no trâmite desse caso, né, na justiça. Mas, finalmente, agora em junho de 2026, a Thelma venceu a ação. A Justiça de São Paulo condenou o Rodrigo a pagar, né, esse valor de R$40 mil, além de juros e correções monetárias, que eu acho que fica aí acima de R$70 mil. E a condenação foi por danos morais. E após essa vitória, a Thelminha foi nas redes celebrar, se pronunciar sobre isso. A Thelminha postou no dia 15 de junho. Eu precisava que a justiça reconhecesse o fato, e ela foi feita. Foram 6 anos lutando praticamente sozinha, somente com o apoio da minha família e dos meus advogados, contra uma injúria racial covarde, já que eu estava confinada na época do ocorrido e não pude me defender. Foram diversas tentativas frustradas de citação no processo, acesso ao qual aparentemente só eu não tinha. O caso sempre foi público e pautado na mídia, sem resolução até então. Mesmo assim, o racista continuou tendo seu trabalho amplamente divulgado e impulsionado por pessoas da mídia. A responsabilidade e o comprometimento em combater o racismo fazem parte das nossas atitudes diárias. Não se trata de uma ofensa individual, mas de uma repercussão coletiva de pessoas que, assim como eu, pelo simples fato de serem quem são, pessoas negras, sofrem injúrias e deméritos que impactam a nossa saúde mental de uma forma tão perversa que chegam a causar dor física. E esse impacto não pode ser desfeito com um simples pedido de desculpas na frente das câmeras. Ele precisava de punição. Uma punição educativa para que ações como essa não se repitam. Uma punição que transcendesse fronteiras independentemente do país em que o racista resida. O Brasil é um país que teve sua origem pautada nas agressões cometidas por meio do racismo aos povos originários e aos negros escravizados. Não é aceitável que essa ideologia se reproduza até os dias atuais e menos ainda que isso fique impune. Aí aqui ela agradece aos advogados, agradece à família dela e ela faz uma menção a Maju Coutinho, que foi ali atacada também pelo Rodrigo, né? Aí ela diz que se o condenado honrar com pagamento, além de arcar com os custos do processo, a verba será destinada a uma instituição de combate ao racismo. Dessa forma, darei um desfecho condizente com o que realmente me fez chegar até aqui como pessoa e como profissional. A educação, o respeito e a esperança em uma sociedade verdadeiramente antirracista. Meus amores, depois da condenação oficializada pela justiça, também depois do pronunciamento da Thelma, foi a vez do Rodrigo se pronunciar na internet. E é aí que começou o maior caos que envolveu todo mundo que é possível. De celebridades, subcelebridades, nano, micro, mini subcelebridades da internet. Por conta desse pronunciamento, muita gente se encrencou. Olha, conforme prometido, eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre as notícias da semana passada. Eu quero, primeiro de tudo, gente, que esse episódio sirva de exemplo
na luta contra o racismo. É um vídeo de pedido de desculpas. Eu já fiz um vídeo em 2020, fiz um vídeo em 2022, os dois estão publicados no meu feed, eu nunca apaguei, eu nunca tentei fingir que não aconteceu, eu nunca tentei esconder nada disso e não é agora que eu vou me esconder. Há 6 anos, para quem não sabe, eu cometi o maior erro da minha vida, eu estava sentado aqui nessa cadeira, participei de uma live onde eu fiz comentários extremamente ofensivos, racistas, agressivos e depois da justiça analisar, a justiça me condenou por danos morais. E no momento que eu soube da condenação, falei com o meu advogado, eu falei, não quero recorrer, não quero nada, eu quero cumprir integralmente o que foi determinado. E hoje eu efetuei o pagamento de R$ 76.061,07. E eu entendo que assumir a responsabilidade é parte do aprendizado. Entendeu? Eu estou pagando pelo que eu fiz e faço isso de cabeça erguida. Porque ao mesmo tempo que para mim esse momento foi extremamente difícil, marca o fechamento de um ciclo da minha vida, entendeu? Foram 6 anos de aprendizado, foram 6 anos de reflexão, foram 6 anos de muitas conversas difíceis, profundas, e mudanças mais ainda de como eu vejo as coisas, entendeu? Foi um período de aprendizado e eu continuo aprendendo. O aprendizado nunca termina com uma sentença, com pagamento, não termina com um vídeo de desculpas, é um exercício diário, no dia a dia, não tem outra forma. Sei que muita gente não vai acreditar, vai falar, agora vem ele pedir desculpa porque foi condenado, por isso que eu quis falar que eu já fiz outros vídeos antes e vou fazer quantos vídeos for necessário sempre para falar sobre isso. Mas a verdade é que durante esses 6 anos, minha vida sempre continuou sendo pública. Eu moro na mesma casa há 8 anos, todo mundo que me segue sabe onde eu trabalho, são meus amigos, conhece minha filha, conhece meu escritório, sabe, minha vida é exposta diante de milhões de pessoas por uma decisão minha. Nunca desapareci, nunca tentei fugir das consequências. Tanto que esse episódio me fez aprender muito sobre amizade, porque muitas vezes eu vi na internet pessoas sendo atacadas por continuarem do meu lado. E elas continuaram do seu lado. A pergunta que fica é, por que essas pessoas que te apoiaram aqui desde 2020 também não estão apoiando publicamente a Thelma, especialmente nesse seu vídeo de agora? Que, olha só, não tem mais a possibilidade de comentar. E a gente estava conseguindo comentar até ontem, dava para ver os comentários das pessoas até ontem. De repente parou. Vamos desabilitar essa função, porque a coisa ficou feia, né? E após esse vídeo do Rodrigo, muitos famosos vieram apoiá-lo publicamente, como ele mesmo disse no vídeo, né? E isso gerou um caos generalizado na internet. Vamos aos nomes de quem curtiu o post, repostou o conteúdo e até mesmo comentou no posicionamento do Rodrigo. A lista é grande, viu? Olha lá, curtidas e visualizações. Xuxa Meneghel, Bruna Marquezine, Léo Dias, Adriane Galisteu, Débora Seco, Vera Viel, Mileide, Gominho, GK, Lívia Andrade, tem mais, Lecha, Bruna Gonçalves, Luciana Gimenez, Mirella Santos, Letícia Bronstein, Luiz Bach, Ana Paula Minerato e muito mais por aí. Eu separei alguns comentários de grandes nomes que deixaram ali, sabe, algumas palavrinhas de apoio ao Rodrigo. Débora Seco. Pessoas não são descartáveis. A gente erra, aprende, se responsabiliza pelos nossos erros e faz diferente. Te amo e amo acompanhar sua evolução. Xuxa Meneghel. Rô, achei de muita coragem e valia o que você fez. Errei muito e estamos aqui para aprender e tentar errar menos. É que essa pauta dói muito e nós brancos nunca vamos entender essa dor. Espero de coração que você, eu e o planeta mude. Não dá mais para errar nesse assunto. Beijos no seu coração. Astrid Fontinelli. Sou das que te falou que errou. E acredito que agora você está pronto para vir para essa luta antirracista. Não é fácil. Meu filho segue sendo um dos 2 pretos que estudam na escola. Diariamente vemos no noticiário casos e mais casos racistas, e somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles. Bem-vindo. Lívia Andrade. Não te conhecia na época do corrido, mas esse é o Rodrigo que eu conheci e admiro. Não acredito em desculpas, acredito em mudança de comportamento. Aí tem Léo Dias. É isso aí, parabéns pelo posicionamento. Luiz Bach, parabéns pelo posicionamento. Adriane Galisteu, é sobre isso.
Luciana Gimenez mandando coraçãozinho, Firmino cortada, Milady Mihaly, o Gominho falando é isso, a GK falando te amo, a Simone Mendes falando que reconhecer uma falha exige humildade e transformar esse aprendizado em uma mensagem de respeito ao próximo demonstra maturidade. Nunca vamos saber a real dimensão da dor que foi causada, porque somente quem a sentiu conhece o peso que ela carrega. Parabéns pela coragem de se posicionar com humildade. Que essa experiência sirva de reflexão para todos nós sobre a importância do respeito e da dignidade de cada pessoa. E olha, além da Bruna Marquezine, teve a Ludmilla curtindo também. E é surreal pensar que a Bruna Marquezine, recentemente, agora em abril, foi anunciada como embaixadora de um instituto contra a desigualdade racial e de gênero, ao lado de Luísa Sonza e Rebeca Andrade. Luísa Sonza também aí tem um histórico na justiça em relação ao racismo. Gente, não tá muito fácil defender, não. E o pessoal tava caindo em cima da Ludmilla, da Bruna, a esposa da Ludmilla, e da mãe da Ludmilla, a Silvana, porque, assim, a Ludmilla foi atacada muitas vezes com racismo. E ela também foi na justiça contra um apresentador de televisão. Em outros casos também, ela já se posicionou na internet, fez campanhas para defender ela e, enfim, né, um combate ao racismo. Mas a própria cantora, a Bruna e a mãe da Ludmilla estão aí defendendo o Rodrigo. Ó, tem fotos da Ludmilla com o Rodrigo Branco, acredito eu que em Orlando, né? Que ela é vista em festas nos Estados Unidos junto com ele. Isso depois do episódio da Thelma, né? E a Silvana, a mãe da Ludmilla, falando que é sobre isso, reconhecer o quanto errou e aprender. Eu acredito na sua mudança, Rodrigo Branco. Aí o pessoal na internet resgatou algo da Adriane Galisteu, né? Quando a tia Milena soltou aquele peido no Jonas, ela, que horror, ela postou, ela publicou, comentou, que horror. E agora, no caso do Rodrigo Branco, ela fala, é sobre isso. Gente, que estranho, né? E o Rodrigo Branco tem fotos com muitas celebridades. Eu já falei, nacionais e internacionais, tá? E é estranho essa conexão que ele tem. Parece que ele tem, assim... Ele é a única pessoa que pode te levar pra Orlando. É bizarro isso. Ó, em maio de 2026, foto com Anitta em Nova York. Caramba, Anitta. Em junho, fotos com o Carlinhos Maia, que também é envolto em algumas polêmicas, né? Em 2026, foto com Jennifer Lopez, tá bom? Querida. Ele até tem outra foto aqui com a Jennifer Lopez, que é de 2023. Em 2026 também, foto com Ronaldo Fenômeno. E aí tem o Álvaro e o Lucas Guedes que fizeram essa parceria, não sei como chamar. Gente, essa história é muito bizarra. Essa coisa dele levar as pessoas famosas, celebridades para Orlando. Parece que eles têm todas as regalias pagas, supostamente. Mas em troco de quê? De dar sua imagem aí aos leões. Olha lá, tem até a Gisele Bündchen em 2023. Eita... E após o chapisco que eles tomaram, essa galera começou a apagar os comentários, a tirar as curtidas e até mesmo dar unfollow no Rodrigo Branco. Ó, saiu na CNN Brasil. Famosos apagam apoio a Rodrigo Branco após críticas em caso de racismo. Famosos como Astrid Fontinelli e Xuxa Meneghel apagaram suas respectivas interações em um vídeo publicado pelo empresário Rodrigo Branco. A publicação recebeu uma série de comentários de amigos que elogiaram o posicionamento do empresário. No entanto, ao longo da terça-feira, dia 23, algumas das mensagens começaram a ser deletadas por conta da repercussão negativa diante do público. E uma pessoa que apagou o comentário foi a Astrid Fontinelli, que teve ali conselhos, né, do filho dela, que é um homem negro, e que também fez um vídeo pedindo desculpas e explicando que foi um mal-entendido. Tô aqui conversando com o Gabriel. Oi, minha voz aqui. A discussão do momento que me envolve é sobre um crime racial que depois de 6 anos, muito tempo, a Thelminha ganhou. E aí o racista em questão fez um post lá. Aliás, primeiro ele me ligou, me encheu o saco. Eu falei, não tem nada ele a fazer ligou? Odeio. Gente, vocês viram o que ela falou? Que
o Rodrigo Branco ligou para Astrid Fontinelli, talvez, né, supostamente pedindo para que ela interaja ali, comente, apoie ele publicamente, e ela acabou fazendo isso, assim como outras pessoas de grandes nomes também fizeram. Será que o Rodrigo fez essa estratégia de ligar para sua rede de contatos para que o post dele tivesse ali interações positivas para ele, para que não soasse tão estranho para o resto da internet? Acabou não funcionando, hein, Rodrigo? O pronunciamento. Não estou aqui para fazer um pronunciamento. Estou aqui para falar, errei no seguinte aspecto. Bom, ele fez lá o tal pronunciamento e eu falei, errou. Mas cometeu um crime. E é isso que tem que ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. E aprendi hoje um pouco melhor o que é, não é o que é o tamanho, a dimensão que é o pacto da branquitude. Realmente, Gabriel agora ele estava aqui empolgado, falando, porra, eu falei! Gabriel é o filho dela. Muito tempo atrás a gente conversando sobre ir pra Disney. Quando você vai pra Disney, ele surge, materializa. Ele se materializa. Ele é tipo a Mariah. O cara se materializa na sua frente. E a gente falando, não vamos, não sei agora, não, com fulano não, né, porque não dá pra perdoar. E aí é sobre isso. É meio ser mais Malcolm X. E ser mais ainda atenta. Pra vocês verem, né? Eu achava que estava atenta, que não ia cair. Eu falei pro cara, para de palhaçada. Você cometeu um crime. Ponto final, paga o que deve na justiça. E as outras coisas vão ser impostas pela vida, né? O Gabriel, que é o filho da Astrid, né, ele comentou aqui, né? Gente, vou comentar aqui, falei muito com Mami sobre assim que vi que ela comentou. Nós realmente já tínhamos discutido sobre essa questão e sobre o racista. Pedi para ela apagar o comentário, que não foi de bom tom e semanticamente não funcionou, mas ele já havia retirado. Pelo menos nós não o achamos. Fiz a minha parte com ela e peço que façam com os outros artistas. Façam com que eles entendam que não existe a palavra erro quando se trata de crime. Não existe. Parabéns pela coragem de se posicionar com humildade, já que não se dá parabéns para um tal erro, quiçá racista, quiçá covarde e fruto de uma arrogância. Ele só se posicionou quando apertou. Só quando a reputação dele vira jogo de gigantes. 6 anos? 6 anos. Cabe a nós sermos Malcolm X às vezes. Não basta pedir desculpas, até porque dá pra ver que arrependido ele não está. Gente, tem quem está apoiando o Rodrigo publicamente, mas também tem quem está apoiando publicamente a Thelminha nas redes sociais. Tem bastante gente que está apoiando a Thelminha. Eu vou aqui falar alguns nomes que eu consegui resgatar em prints, porque muda muito facilmente e às vezes a gente não consegue achar os nomes. Mas olha, temos Gil do Vigor, Amanda Meireles, a Manu Gavassi, a Tia Milena, a Mel, o David Brasil, a Foquinha, a Alice Wegman, a Bárbara Borges, o Bruno Gagliasso. Vamos ver quem mais. A Leandra Leal, Fernando Oliveira, que é o Fefito, a própria Astrid Fontinelli, a Fiorella Mateis, o Felipe Roque, Ana Elisa, a Juliana Alves, a Priscila, a Fernanda Paes Lemes, o Silvério Pereira, o Ailton Graça, a Alessandra Negrini, Giovanna Eubank, enfim, tem muita gente, a Samara Filippo, a Linda Quebrada, Pablo Vittar, Chico Barney, a Larissa Manuela, Kenia Sade, a Letícia Sabatella, o Paulo Vieira, Jennifer Nascimento, a Cissa Guimarães e aqui um destaque para a Maju Coutinho, que disse obrigado, amiga, sigamos. A Maju Coutinho que também foi vítima desses comentários horrorosos e criminosos do Rodrigo Branco. E aí, gente, onde tem treta, tem ela, a Luana Piovani, que tá sempre comentando sobre
tudo, absolutamente tudo que acontece na internet. E ela não podia deixar barato essa história. E ainda fez um reconhecimento de que foi racista, acho que em 2018. A Luana Piovani nos stories. Eu queria saber como essa gente toda famosa não se envergonha de trabalhar ou ser amiga dessa desgraça de racista. A dona Anitta sabe disso? Gente, a Anitta foi vista com ele recentemente em Nova York. Olha, ele segue a Luana Piovani, mas ela não segue de volta. Eu fui racista em 2018 e eu estou aqui. Vocês podem me crucificar, vocês podem me cancelar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mesmo errada, pecadora, culpada, eu sigo nessa nossa luta que é das pessoas marginalizadas, né? Das pessoas pobres, das pessoas pretas, dos gays, dos imigrantes, enfim, de todas as coisas que fazem alguém se sentir marginalizado. Eu estou aqui há muito tempo lutando para que isso diminua. Mas isso não tira a minha culpa do meu erro. E é isso que eu tô falando para vocês. Tá bom? Eu realmente errei. Não sei quem é a pessoa. Provavelmente algum jornalista vai, porque eles vivem de mim, né? Vai me procurar, vai me dar o nome da moça, vai me dar o arroba da moça. Eu adoraria me desculpar. Em paralelo com o processo, se ela quiser me processar, me processa. Porque ela tá certa, eu errei. Essa é mulher! Essa é mulher, tem que respeitar! E é isso, meus amores. Demorou, mas veio. A justiça chegou para a Thelminha e o tribunal da internet segue fazendo a sua parte, cutucando as pessoas que foram omissas, aplaudindo aquelas que estiveram ao lado de Thelminha desde o começo e fazendo o exposed de quem prefere apoiar o condenado. A minha opinião foi dada logo no começo do vídeo e eu espero do fundo do meu coração que a Thelminha, a Maju Coutinho e todas as pessoas que foram, são e ainda serão, infelizmente, vítimas desse preconceito, possam seguir tendo esperança em um mundo livre desse ódio. E para isso, nós, pessoas brancas, precisamos interromper essa máquina que sustenta privilégios e poderes. Precisamos escancarar essa nojeira e quem continua passando pano para atos absurdos e criminosos, pois é isso que o racismo é. Crime. Não se esqueça de se inscrever no meu canal caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!